Olá pessoal, sou Franca Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa um like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe. Só assim esse vídeo vai ter mais visibilidade. Vamos refutar hoje de novo Paula Marisa, que é de um canal de direita conservador, né, que diz que o comunismo, aliás, que o nazismo e o fascismo eram movimentos de esquerda. Tá? É bom lembrar que a Alemanha já refutou, né? A Alemanha refutou quando os direitistas do Brasil disseram isso, a Alemanha refutou dizendo, e eu vou deixar os links embaixo, dizendo que o fascismo, que o nazismo era um movimento de extrema direita, e os italianos também disseram que o fascismo era um movimento de extrema direita, tá? Vamos lá. O nazismo era comunista, né? Porque o nazismo pregava um Estado grande, né? Na verdade, Marx, né, no Manifesto Comunista, ele prega o fim do Estado, né, e a administração do Estado por comunas comandadas pela classe trabalhadora. Né? O fim das classes sociais, né, é pregado por Marx. Né? Ele não é a favor de um Estado grande. Hitler, Mussolini era socialista. Hitler também era socialista, né? Porque ele era do Partido Socialista Alemão. Portanto, ele era socialista. Marx, no Crítica ao Programa de Gotha, fez críticas aos comunistas que participaram da formação do Partido Socialista Alemão. Por quê? Ele acreditava que o Estado não conseguiria dar fim às desigualdades sociais. Só a destruição do Estado burguês e a criação das comunas, né, através da revolução do proletariado, seria capaz de destruir as classes sociais, tá? E distribuir igualdade social para todos, tá? Hitler, no livro dele, quando ele foi preso pela primeira tentativa de golpe, ele escreve o livro Meu Kampf, Minha Luta, né? Que ele escreve no livro que ele tem ódio aos comunistas, aos judeus, né? E que aquele povo eslavo que eram os russos, né? Depois da formação da União Soviética, na Revolução de 17, tinham que ser dominados e submissos diante da raça superior. E elogiava os Estados Unidos por ter dado um fim, né, à raça inferior, que eram os indígenas e os negros, quando criaram a lei de Jim Crow de segregação racial e a Marcha para o Oeste, que matou 6 milhões de índios norte-americanos. Ele elogiava isso, tá? Hitler no livro dele, tá? Ela se esquece de dizer que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foram os russos. As duas batalhas mais importantes da Segunda Guerra Mundial foi a do Volga em 42 e a de Stalingrado em 43, que fez recuar, né, o exército alemão para a Europa. E quando os aliados chegaram no dia D, em junho de 1944, os russos já estavam em Berlim e Hitler já estava no bunker, admitindo a perda da guerra. Tá? Então, a guerra foi ganha pelos russos, né? Que enfrentou a Operação Barbarossa, a maior operação de invasão contra um país no mundo, na história da humanidade. Os russos conseguiram vencer, né, o exército alemão. Para lembrar, né, Winston Churchill elogiou a ascensão de Benito Mussolini quando ele chegou ao poder, dizendo que ele era um bem para proteger a Europa dos comunistas. Né? Ludwig von Mises também elogiou Mussolini pela ascensão do fascismo na Itália. Né? Está escrito no livro dele sobre o Capital. Né? O presidente do Banco Central inglês, em 1934, homenageou a ascensão de Hitler, porque Hitler seria capaz de manter a civilização protegida contra o comunismo. E quem financiou o nazismo de Adolf Hitler foi a burguesia alemã e o protestantismo do Estado alemão, que apoiaram sobre a argumentação de que Hitler protegeria a Alemanha contra a ameaça comunista. Foram mortos mais de 100 mil comunistas pelos nazistas, né, fora a perseguição aos judeus, que foi gigantesca, e muitos judeus eram comunistas também. Tá?
Deixa eu ver mais o que ela fala. Ela fala bem do capitalismo, né? O capitalismo que é bom, liberdade de mercado. Vamos dar alguns dados. David Harvey, no livro, não está aqui, As 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, ele fala que em 2012, os bilionários ganharam 212 bilhões de dólares a mais, né? Que daria para acabar com a fome no mundo inteiro, tá? Isso é o neoliberalismo, né, que prega o fim do Estado mínimo, né? Os bilionários, os 10 bilionários brasileiros, entre 2018 a 2019, ganharam mais 8 bilhões, enquanto mais de 15 milhões hoje de brasileiros estão desempregados e 55 milhões abaixo da linha da miséria, né? Mas eles ganharam 8 bilhões, tá? De 2018, os maiores bilionários do mundo, os 100 maiores, eles ganharam 768 bilhões a mais em 2018, que daria para acabar com a fome 7 vezes no mundo, tá? E foi concentrada na mão dos 100 maiores bilionários. 26 bilionários controlam mais dinheiro do que 50% da população do planeta, 3,5 bilhões de pessoas, tá? E o bilionário brasileiro não paga imposto, né? O imposto maior é sobre o consumo, que quem paga, em grande maioria, os impostos é a classe trabalhadora, e esses impostos vão para pagar juros da dívida pública, que enriquece esses bilionários. Por que eles ficaram mais ricos? Por causa da especulação, não é? Por causa da aplicação no sistema financeiro, que o Estado paga juros da dívida, financiado pelo imposto do consumo, que nós financiamos, para pagar esses bilionários, e eles ficam mais ricos mesmo diante da crise, tá? O dono do banco, o CEO, né, do Banco Itaú, disse que o governo Bolsonaro não é uma ameaça para eles, né? Porque o que importa foi a reforma da Previdência. Por quê? Porque muita gente não vai se aposentar no futuro, né? E vai sobrar mais dinheiro para pagar juros da dívida, né? 40 anos trabalhando é quase impossível num país onde o trabalhador trabalha em média 6 meses por ano e fica desempregado 6 meses. Para pagar 40 anos de Previdência, teria que levar 80 anos, né? E as reformas neoliberais no Chile, propostas por Paulo Guedes, no governo do assassino, corrupto, né, torturador Pinochet, levaram ao Chile hoje ter educação paga, saúde paga, universidade é a segunda mais cara mensalidade do mundo, só perde para os Estados Unidos, né? O que leva o país hoje a um conflito social. Por quê? A extrema miséria. A previdência privada hoje paga menos do que um salário mínimo. A maioria dos aposentados chilenos recebe metade do salário mínimo, 84% recebe, né, meio salário mínimo, tá? Em função disso, essas reformas que foram feitas nos anos 90, com participação do Paulo Guedes, o Chile tem um dos maiores índices de suicídio de idosos do mundo. Por quê? Porque quando eles se aposentam, eles ficam na miséria e, desesperados por não quererem a ajuda dos filhos, eles se suicidam, né? O neoliberalismo implantado nos Estados Unidos, nos anos 80, por Ronald Reagan, leva hoje a 1/3 da população norte-americana, 140 milhões de norte-americanos, a pobreza, dos quais 40 milhões, eu já falei em outras gravações, vivem abaixo da linha da miséria, morando em carros, barracas de camping. Na Inglaterra, o sistema neoliberal criou um gigantesco abismo entre ricos e pobres. E Margaret Thatcher, neoliberal, apoiou a ditadura chilena, que matou entre 40 a 100 mil chilenos, né? E também apoiou o regime do apartheid, que deixou preso Nelson Mandela durante 27 anos. O apartheid, os brancos tinham 90% do território, né? 90% da população da África do Sul é negra, mas ficavam em 10% do território. E os brancos, que eram 10%, tinham 90% do território. Isso era o apartheid. O grande lugar de resistência era uma favela chamada Soweto, né? E
Nelson Mandela, que representava a desobediência civil por permanecer preso e só sair quando acabasse o apartheid, e ele se transformou presidente depois e não puniu, fez o governo com negros e brancos, né, pregando a misericórdia àquelas pessoas que sacrificaram os negros, e sem contar o restante da África do Sul, do continente africano, que foram invadidos no século XIX pelo capitalismo. Os capitalistas, né, invadiram e colonizaram toda a África. Né? É o capitalismo que gera pobreza. Né? Quanto mais surge bilionários, mais pobres existirão. Né? Para se ter uma ideia, um trabalhador comum, para se tornar bilionário, ele teria que ganhar 50 mil reais por dia durante 50 anos sem gastar um real, né? E mesmo assim ele não se tornaria bilionário. Né? Então quer dizer que o bilionário se torna bilionário porque ele explora a classe trabalhadora. Karl Marx vai dizer isso no livro Capital, né? Esse é o volume 2. Ele vai falar da mais-valia relativa e mais-valia absoluta que leva o capitalista a expropriar, né, a fortuna, a expropriar o trabalhador e levar o trabalhador a ganhar menos do que deveria. Né? Um exemplo clássico, né? É o motorista de ônibus. Durante um dia de trabalho, ele paga o salário do mês. E os outros 29 dias, né, tira 3 ou 4 dias para pagar manutenção e combustível, e 25 dias fica na mão de lucro do capitalista. A Vale do Rio Doce, no ano passado, faturou de lucro líquido, depois de ter pagado folha de pagamento, que foi 5% do faturamento da Vale, né? O lucro líquido da Vale do Rio Doce foi de 43 bilhões de reais. Né? E ainda aconteceu o desastre de Brumadinho e Mariana, né? Porque eles não têm respeito nenhum pela preservação ambiental. Né? Então, esse é o papel do bilionário. Né? Ele leva a população à miséria, porque o dinheiro tem lastro, baseado em ouro. Então, quando um fica muito rico, ele tem que levar muitos à pobreza. Né? Essa é a regra clássica do neoliberalismo, defendida por Ludwig von Mises, né? Que prega o Estado mínimo, a liberdade de mercado, mas quando entra em crise, quem socorre é o Estado através do dinheiro do contribuinte. Né? O que fez recentemente Paulo Guedes, né? Que injetou nos bancos brasileiros 1 trilhão e 200 bilhões de reais nos bancos. Né? Quando eles estão em crise, eles pedem socorro ao Estado. Eles querem Estado mínimo para o povo, mas para eles um Estado máximo para faturarem mais dinheiro. Ok? Essa foi a minha participação e até a próxima.